São 8 horas e 54 minutos. Aqui na Rádio Bandeirantes, nós vamos conversar hoje com o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Ministro, muito obrigado pela visita ao nosso estúdio aqui, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia ao Pedro. Bom dia também, eu sei que o Salomão está no outro estúdio. Enfim, bom dia a toda a gente querida do Brasil, que a partir da Rádio Bandeirantes de São Paulo está nos ouvindo. Ministro, o noticiário todo dessa última semana tem girado em torno a respeito da sua campanha sobre a possibilidade de aproximação da sua candidatura com partidos do que se convencionou chamar de centrão, não é? Eu queria saber do senhor até que ponto é possível negociar com o centrão sem resvalar no fisiologismo. Que limites o senhor está tentando impor nessa negociação para que ela seja uma negociação em torno de um programa de governo e não em torno desse modo de agir que parece todo carcomido, né? Caiu de podre, né? Sim, o Brasil tem hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, mais de 34 milhões de brasileiros empurrados para viver de bico, correndo do rapa nas cidades. Nós temos hoje 63 milhões de brasileiros com nome no SPC. Fechamos mais de 1.000 indústrias nos últimos 12 meses, desempregando mais 480 mil pessoas. A violência matou 62.500 pessoas nos últimos 12 meses. Ou seja, esse é o sentido, não é, de estar eu presente no debate político brasileiro. Nós precisamos proteger o povo brasileiro e construir uma mudança profunda para que esse estado de coisas econômico, social, e em cima dessa coisa, toda a corrupção, a ladroeira, a fisiologia, praticamente fazendo o jovem, especialmente, desacreditar na política. Portanto, é preciso que as alianças se façam à luz do dia, na frente da opinião pública e ao redor de ideias-força. E essa é a única circunstância em que eu aceitarei. Isso que para mim foi uma surpresa. Eu sei, porque eu tenho um olho na eleição e o outro olho no dia seguinte, que nenhum partido brasileiro vai fazer muito mais do que 10% da Câmara de Deputados. Ou seja, os analistas dizem que aquele partido que vai ter mais deputados eleitos vai fazer uns 60 numa Câmara de 513. E o que nós precisamos fazer para mudar essas leis, para enfrentar com mais dureza a violência, o narcotráfico, por exemplo, exige maiorias qualificadas. Portanto, é preciso olhar a coerência, né? E isso tem que ser feito ao redor de programas. Por isso que eu convoquei aqueles que apareceram de surpresa para esse diálogo, para a gente discutir programa, porque só faz sentido a gente se reunir se for de fato para anunciar uma mudança para o Brasil. E quem está mais próximo aí do senhor aí? A gente escuta falar do PSB, do Democratas, Solidariedade, PR agora que já não está mais tão próximo do Jair Bolsonaro. Essa fase é muito crítica, porque é mais ou menos assim, é muita andorinha voando e nenhuma na mão. Né? E eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar, rodo o Brasil, estive em São Luís do Maranhão anteontem, estive em Pernambuco ontem, estou aqui em São Paulo, amanhã estou indo para Brasília, lutando para ajudar o povo brasileiro a recompor a esperança no futuro. E essas conversas elas são feitas assim mesmo, porque o momento brasileiro é muito delicado. Depois do que aconteceu com o Lula, o quadro político ficou todo meio instável, dependente de isto ou daquilo, uma exacerbada presença do judiciário na política, e os partidos também estão vivenciando essa insegurança, não é? E isso, então, obriga a gente a fazer um entendimento que parece muitas vezes que é só sobre o presidente da República, mas, na verdade, tem uma frenética discussão sobre como é que isso se especializa nos estados, que são eleições de 27 governadores, 2/3 do Senado, toda a Câmara dos Deputados, todas as Assembleias Legislativas. De maneira que eu diria a você que o que está mais perto hoje é o PSB, com toda a distância, porque vamos tomar aqui concretamente o PSB em São Paulo. Não é? Tem o governador Márcio França, um estimado amigo, um querido amigo de longa data, torço muito para que ele dê a São Paulo a mudança que São Paulo merece que aconteça, mas a tendência do PSB de São Paulo é pedir uma aliança com o PSDB. O mesmo PSB em Pernambuco, do meu companheiro governador Paulo Câmara, que é um querido amigo, um companheiro por quem eu torço na vitória dele, faz um belo trabalho em Pernambuco, a torcida dele é por uma aliança do PSB com o outro lado do PT. Então é preciso ter paciência, e as pessoas às vezes não compreendem isso, mas isso é a imposição da realidade brasileira, e a gente tem que administrar isso com serenidade, com humildade, mas com o sentido de que esses encontros só tem razão para acontecer se for para executar um projeto que mude o Brasil. O senhor citou o ex-presidente Lula, a prisão do ex-presidente Lula e a inviabilidade iminente da candidatura dele desorganizou um sistema
a política brasileira girou em torno, nos últimos 25 anos, sobre mais ou menos o mesmo argumento, né? Então era um polo dominado pelo PT e um polo dominado pelo PSDB, e a coisa girava mais ou menos em torno disso, pelo menos desde 94. O senhor acha que esse processo com a prisão do ex-presidente Lula está desfeito? Por isso é que a gente está vendo essa eleição assim tão pulverizada, é o PR que pode apoiar o Bolsonaro, pode apoiar o senhor, aproximações pouco esperadas antes do processo eleitoral, como da sua candidatura com o Democratas, por exemplo. É por isso que esse processo está assim, tão... Parte relevante parece ser um fim de ciclo, parece assim muito parecido com o que aconteceu em 89. Em 89, o Brasil estava encerrando a ditadura, não havia se redemocratizado estruturalmente ainda, e a primeira eleição presidencial foi essa. Os grandes partidos da época desmoralizados, um escândalo de corrupção generalizado, o governo Sarney muito mal avaliado pelo conjunto da população, mas não havia uma liderança natural para galvanizar isso. Então houve um grande debate, o país se fraturou pesadamente, e eu espero que não se repita, para além daquilo que eu já descrevi, o que deu naquela eleição. Foi uma eleição radicalizada entre o Collor e o Lula, e a diferença entre o Lula e o quarto lugar foram 3 pontos. Portanto, parece ser sim um fim de ciclo e a busca do povo com grande descrença e grande revolta de uma nova quadra. E isso é o que parece ser histórico. Parece que ao meu redor está se desenhando uma reflexão sobre a primeira eleição desde a redemocratização do Brasil, em que o PSDB e o PT não teriam o comando do processo eleitoral e que os enjeitados, vamos dizer assim, os humilhados do PT, tipo o PDT, que é o meu partido, o PSB, o PCdoB, e os humilhados do PSDB, o DEM, o PP, o Solidariedade, para falar aqui em 3 que eu tenho um pouco mais de conversa direta, né, estão buscando um outro caminho. Se isso for verdade, nós estaremos fazendo história. Aliás, o senhor lembrou a eleição de 89, e tem muita gente que faz essa comparação, e o candidato do PDT, o ex-governador Leonel Brizola, só não foi ao segundo turno, entre outros fatores, mas ele teve uma votação irrisória em São Paulo. Exatamente isso. Em São Paulo ele não se elegeria vereador, acho. Isso, ele teve 3% dos votos em São Paulo, e evidentemente que essa foi a causa bastante dele não ter ido ao segundo turno. Preocupa o senhor está trabalhando para ter um palanque aqui em São Paulo? São Paulo sozinho é um quarto do eleitorado brasileiro. São Paulo é o centro da crise. Se nós falamos no desemprego, no nome dos brasileiros humilhados no SPC, se nós falamos na desindustrialização do país, que matou 1.000 indústrias só, o centro dessa crise é São Paulo. Porém, também o centro da saída da crise passa por São Paulo. Porque São Paulo tem uma economia muito diversificada, você visita, como eu tenho visitado, estive agora em Bauru, estive em Assis, enfim, você vai vendo várias São Paulos, né? Outro dia tomei só para experimentar, que eu não sou muito chegado, mas tomei um vinho produzido em São Paulo, ou seja, não faltava mais nada São Paulo, para além de produzir veículo, produz coisas que são improváveis de acontecer no próprio território nacional brasileiro. E aí, por isso, realmente, eu tenho feito um esforço grande. E isso não me custa muito, não, porque eu sou um brasileiro inteiro, porque eu nasci em Pindamonhangaba, pouca gente sabe, mas eu nasci em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Ainda tenho primos muito queridos lá, Luciane, o Diogo, enfim, o Diogo já está para cá. E fui para o Ceará, fui criado no Ceará. Então eu sou um brasileiro que conhece o Brasil pela minha própria história, filho de modestos funcionários públicos que passaram muitas dificuldades na vida. Eu, felizmente, não passei nada porque meus pais se sacrificaram muito para me dar uma boa educação em escola pública. De maneira que, sim, eu quero muito liderar São Paulo também. Salomão? Ministro Ciro Gomes, bom dia. Muito bom dia, Salomão. Um abraço a você. Muito obrado, ministro. A equipe econômica do governo Temer manteve contato recentemente com economistas em geral, dos presidenciáveis, né? E no último dia 9 foi a vez de Mauro Benevides, responsável pelo seu programa econômico. Ele foi lá apenas para receber o espólio, para ouvir, ou se manifestou e ensaiou também observações, como as críticas que o senhor fez aí da situação do nosso país? Veja, eu sou preocupadíssimo com o Brasil. Você é um homem vivido, experiente, que conhece a nossa realidade e dará o testemunho de que essa é uma crise potencialmente a mais grave da história moderna do nosso país. E esse diálogo é necessário. Nossas diferenças políticas têm que ser feridas.
o povo tem que arbitrar nossas divergências, mas o Brasil não pode transformar o debate de ideias numa confrontação de ódios e de violência. De maneira que assim que o ministro da Fazenda convidou o meu assessor para ir lá, eu disse a ele que fosse, que ouvisse com muito respeito, e ele voltou muito bem impressionado da conversa, porque eles inclusive se dispuseram, na sequência das eleições, quando o povo apontar, com a graça de Deus, aquele a quem vai tocar a responsabilidade de liderar essa grande nação, da gente já poder trabalhar alguma coisa antes da posse do próximo governante. Eu fiquei muito agradado disso, porque a urgência do Brasil pede, para além das nossas diferenças, que a gente transforme a nossa diferença num debate e não no enfrentamento de ódio. O que Ciro Gomes, como presidente da República, teria feito durante a greve dos caminhoneiros aqui no país? Comigo, essa greve não teria acontecido por duas circunstâncias. A causa dela é um equívoco grosseiro de modelo econômico que permitiu, ou que determinou mais do que permitiu, que a Petrobras trocasse a sua política de preços, que é uma política de preços que é a razão de ser da Petrobras. A Petrobras, na prática, é um monopólio. Mesmo que na lei não seja mais, ela, na prática, está sozinha no mercado. Portanto, ela tem que apurar o seu preço de forma regulada pelo governo. Regulado não significa artificializar o preço, como já se fez no passado recente em outras ocasiões. É apurar o custo, quanto é que custa produzir um barril de petróleo. E no Brasil, hoje, com todos os impostos absurdos que se cobram sobre gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, o barril de petróleo sai por $33. E o que é que eles fizeram? Em vez de cobrar o barril de petróleo a 33, que é o custo daqui, eles pegam como é que a especulação está cobrando o barril de petróleo no estrangeiro. Tem um mercado spot em Roterdã, que é um porto da Holanda, e lá o petróleo oscila diariamente na especulação. Então eles pegaram esse negócio e isso está lá $80, ou seja, você começa a desmontar a estrutura de preço no Brasil impondo um custo de frete que o mercado em recessão não paga. E isso, evidentemente, já não teria acontecido comigo. Depois você tem uma coisa que é a informação. O governo brasileiro está destruído na sua capacidade de inteligência e contra-inteligência. Então, assim, o que eu faria, eu vou fazer, se eu tiver a honra de servir essa grande nação, é montar um serviço de inteligência e contra-inteligência, inclusive para apurar a influência estrangeira da cobiça internacional entre nós aqui, porque isso, a realidade é cruel. Né? Nós estamos vendo aí a briga do Trump na opinião pública americana, porque há uma acusação pesada de influência da Rússia no processo eleitoral dos Estados Unidos. Você imagina um país sofrido e machucado como o nosso, um país como o Brasil. E nós somos objeto da cobiça internacional muito grande. Portanto, eu teria me antecipado e não teria permitido que uma greve daquela natureza acontecesse. Ministro, entre o senhor e o Centrão, há algumas diferenças programáticas fundamentais. Uma delas parece ser a reforma trabalhista. Esse consórcio formado pelo Democratas, pelo PP, pelo PR, foi fundamental para que a reforma mandada ao Congresso pelo presidente Temer fosse aprovada. O senhor já disse que vai revogar a reforma trabalhista. Existe uma composição de interesses nesse assunto específico? O senhor pretende reformar ou revogar a reforma trabalhista inteira, uma parte dela? Eu tenho conversado com os trabalhadores brasileiros, com seus sindicatos, suas centrais sindicais, e tenho conversado muito com o empresariado. E eu estou seguro de que essa reforma trabalhista que o Temer fez aprovar foi um erro grave. Toda. Mas não é um erro grave pelo mérito só. Ela tem algumas questões. Primeiro, ela foi empurrada goela abaixo sem discutir com ninguém. Quando você tem intimidade com os trabalhadores, como eu tenho, você vê que eles estão disponíveis para conversar. Eles sabem que tem muita coisa atrasada, antiga, que precisa ser reformada, mas não tiveram o direito sequer de conversar. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que essa reforma, para economizar os tempos parlamentares, que são extremamente burocráticos no Brasil, só para você ter uma ideia, eu fui deputado, ele tem 20 mil, na minha época, tinha 20 mil propostas esperando deliberação. E o Congresso só consegue votar 2 por semana. Ou seja, se você não botar nenhum projeto novo, você vai esperar 10 mil semanas, o que é uma aberração completa. Então, para economizar esse tempo, eles pegaram uma proposta que tem 100 e tantos artigos, de 98, e aprovaram com casca e tudo na Câmara, e mandaram para o Senado. Quando o Senado viu, havia ali pelo menos uns 10%, eu acho que a aberração mesmo são uns 10%. E o Senado ficou contra, e queria emendar e tirar, para corrigir os sindicatos. Nós estávamos lá discutindo e tal, e quando as coisas do Brasil, né, quando chegou o impasse, o que é que eles resolveram? O Senado resolveu votar a favor,
desde que o presidente Michel Temer vetasse essas aberrações. E o presidente Michel Temer mandou uma carta para o Congresso dizendo que assumiu o compromisso de vetar. Tem artigo ali, por exemplo, que permite a um patrão descuidado localizar uma senhora grávida em ambiente insalubre. Veja bem, isso é o século XXI. Então, o que o senhor considera aberração é o que estava combinado de ser vetado pela E não MP, foi. E não foi. E a falta de discussão. Por exemplo, quando você subtrai a contribuição sindical, você está tirando o fôlego de centrais sindicais relevantes, importantes, a pretexto de acabar com o financiamento corrupto de falsos sindicatos que ciclicamente Mas a a gente CUT, tem por esses exemplo, é a campos. favor, né? Sim, nem eu sou contra. Central sindical do país. Então, qual é o meu Ministro, compromisso? Ministro, desculpe Pois não, Salomão, apartear. claro. Desculpe. Pois não. Percebe-se que o senhor não veta a reforma trabalhista, Não. faz críticas Mas a o ela. senhor falava em revogar. É isso. Não, ela será revogada na ambiência de uma nova legislação. Em que Percebe? muleta, pergunto eu, a economia claudicante pode se apoiar, já que não pode contar com a reforma da Previdência, que ficou adiada, né, para outro governo. Na atual gestão não vai ser mais discutida. E como é possível aguentar mais tempo? Não é possível. Eu entro propondo uma reforma fiscal que conserta as contas públicas e estou propondo a todos os brasileiros que me dão a sua atenção que a gente faça um grande entendimento para fazer um sacrifício, mesmo que seja amargo, mas um só no curto prazo. Então, vou dar um exemplo aqui. O déficit hoje na conta do Brasil é de 150, 160 bilhões de reais. Só para o brasileiro que está nos ouvindo aqui na Bandeirantes entender, o governo brasileiro, nos últimos anos, deu de graça, sem contrapartida de emprego, sem contrapartida de nacionalização, de verticalização do conteúdo nacional na produção industrial, pelo contrário, destruindo as indústrias, deu 354 bilhões de reais de perdão de imposto para oligopólios. Então você não precisa tirar tudo, mas eu tenho aí uma crença de que com 15, 20, 30% não é, de corte nisso, de recuperação disso, a gente já começa a resolver. Depois eu vou propor uma reforma da Previdência que respeite a Constituição, porque a Constituição brasileira diz que não pode voltar atrás uma lei para ferir direito adquirido. E quem julga esses privilégios, que são absurdos, é o próprio Judiciário, que é o grande beneficiário, o Ministério Público é o grande beneficiário desses privilégios previdenciários do Brasil. Portanto, é muito melhor a gente não gastar capital político correndo para trás e consertar para frente. Então, eu estou com uma proposta com começo, meio e fim, com os números, de como a gente conserta a Previdência Social para o futuro. E uma proposta de reforma tributária, em que o Brasil vai diminuir os impostos sobre o povo trabalhador e a classe média, porque é uma aberração o que nós fazemos hoje, e transferir esse peso mais progressivamente para os ricos. Isso não é para perseguir rico, é apenas para fazer um pouco de justiça fiscal, porque uma diarista que está nos ouvindo hoje dentro de um ônibus, quando ela faz uma ligação no celular para marcar a hora de trabalhar, ela está pagando quase 40% sem saber de imposto, que é o que se cobra de imposto nas telecomunicações, na energia elétrica, porque o governo acha mais fácil de cobrar. Mas isso é o oposto do que o mundo faz. Você não pode fazer desse jeito. E quando, por exemplo, não vou dizer nome aqui, mas eu, às vezes até tenho vontade de dizer o nome, né? Um apresentador de uma grande rede nacional de televisão, dentro da lei brasileira injusta que é, se apresenta não como funcionário da Globo, mas como funcionário, quer dizer, como pessoa jurídica. E aí paga 15% de imposto. Isso não está direito, né, Salomão? Isso não está direito, você cobrar do povo 40% e cobrar do barão, do rico, não é? do cara, porque a lei permite essas brechas pelo privilégio que construiu-se no Brasil ao longo do tempo e que foi piorando nos últimos 15 anos. E, portanto, eu vou com essa disposição. Não é de brigar com ninguém, volto a dizer, é da gente se unir, entender que o problema do Brasil é muito grave, um país que está vendo 62.500 homicídios acontecerem de jovens, negros, pobres das periferias, e não consegue investigar nem 8%, um país que condena a sua população a esperar. Milhares de mulheres fazem uma mamografia, destacam um nódulo no seio, e não consegue fazer a punção para fazer a biópsia, espera 3 anos. Isso é uma selvageria que eu vou para resolver, vou para proteger o nosso povo. Nós vamos fazer um intervalinho, mas só voltando aqui à questão da reforma trabalhista, que o Salomão fez a pergunta, eu não queria interromper. O senhor não está dando uma de Trump, não, de falar que tinha revogado, foi mal interpretado? Não, ela será revogada. Agora foi pressionado pelo esta Centrão. reforma trabalhista será revogada Naqueles pontos. na ambiência
de uma nova proposta que eu convocarei o diálogo. Isso sempre foi a mesma coisa. Agora a nova tese comigo, porque antes era o seguinte, eu não podia ser presidente porque estava num partido pequeno que não tinha maioria no Congresso. Agora eu evoluo para uma potencial eleição, eu não posso ser presidente porque estou fazendo aliança com pessoas diferentes. Ora, aliança, por definição, é com pessoas diferentes. E eu sou um homem vivido. Não, mas é que o senhor também, eu acho que essa cobrança é feita ao senhor, porque o senhor tem posições muito claras. Mas as minhas enfáticas, posições né? continuarão sendo claras. quando A o senhor reforma se aproxima trabalhista do é PR, ruim. por exemplo, nós nos damos o direito. Sim, tem de falar todo o bom, direito. Nós temos aqui um candidato com posições muito claras Tem e todo o explícitas. direito. E aí o senhor se aproxima. E aqui, né, ninguém é inocente. Nós sabemos que é preciso ter maioria no Congresso Nacional. Claro, enfim. é só isso. Agora, em nome disso, o país chegou à crise que nós estamos Não. atravessando também em nome disso, né? Como Não, candidato? nós Em chegamos nome aonde chegamos pela corrupção, Então, pela ladroeira. Mas é isso que eu estou dizendo. Não, mas a aliança não importa em corrupção e ladroeira, Bom, mas não. até Devagar agora como andou. Não, mas até agora foi assim. Só para você entender, esse conjunto de partidos ajuda nosso projeto no Ceará desde sempre. Portanto, é um diálogo que comigo Sim. é feito com uma pessoa que os conhece de longa data. Mas o senhor concorda que para o povo brasileiro, né? O mensalão, por exemplo. O mensalão era isso. Não, o mensalão não foi isso. O mensalão é compra de voto para financiamento de não ter CPI, para financiamento de loteamento para projeto de poder. Eu não estou propondo isso. Mas a Lava Jato também não era a indicação do cargo de diretor Sim, da mas Diretoria? como é que você Era bota o um partido ladrão? Você tal? bota um ladrão na Petrobras e o nome disso é aliança? Olha que lição nós estamos dando para o mas nosso é isso povo. que a gente quer saber do senhor. E é isso que eu tô... Não se preocupe, nós não estamos. estamos antagonizando. Há jeito de fazer diferente. Eu tenho 38 anos de vida pública, já fui governador do 8º estado brasileiro, prefeito da 5ª cidade do país, comandei a economia do Brasil, ajudei a fazer o Plano Real, a nossa moeda que está aí circulante, eu ajudei a fazer, tem minha assinatura, vou mostrar na televisão. E nunca fui envolvido em nenhum escândalo ou roubalheira, nenhumazinha vez. Eu não sou o Bolsonaro que chegou de paraquedas e acha que pode resolver as coisas a golpe de frase feita, ele sozinho, ele e a turma dele de militar reformado. Isso é uma tragédia para o Brasil. Eu compreendo que tem muita gente revoltada. Olha, como eu entendo com o meu coração. Eu era um cara que tinha largado a política. Minha última eleição foi em 2006, zangado com toda essa esculhambação que está aí. Porque os meus amigos começaram a... Então, mas é por isso que cabe a pergunta agora. Aí o senhor Mas vem e vai fazer, está fazendo aliança com o DEM, que não tem muito a ver com a sua linha de propostas, entendeu? É por isso que a gente fez a pergunta. Eu não estou achando nada ruim a pergunta, nada. Eu acho que é o papel de vocês e eu agradeço a pergunta, porque o meu projeto será claro. Vamos voltar à reforma trabalhista. Então não tem nuance. O que é que tem é o seguinte, para mim, nunca imaginei nessa campanha que o DEM admitisse se aliar comigo. Por quê? Porque a nossa história no passado totalmente de oposição. De repente o DEM abre uma possibilidade de dialogar comigo. Faço o que eu, que estou vendo a tarefa de governar o Brasil com a complexidade que ela exige, com a sofisticação, com os riscos que nosso povo está correndo, tremendos. Eu fecho a porta? Não, aí quem faz é o Boulos, que é um puta de um cara, vamos ter clareza. O Boulos é um jovem do PSOL, que representa uma intransigência, uma negação ética, não é, de tudo, e um purismo que eu admiro. Eu venho do movimento estudantil, passei por essa etapa. Eu estou me propondo a governar o Brasil. As perspectivas aqui são diferentes. Aí eu abro a conversa, que é uma surpresa para mim. E, de repente, para meu agrado, eles vêm discutir programa de governo. Para meu agrado. Então, vamos discutir programa de governo. Você tem uma opinião dura contra a reforma trabalhista e nós somos a favor, perfeitamente. Vamos discutir, eu vou dizer por que eu sou contra, vocês vão dizer onde é que faz e vamos ver se acha um caminho. E o caminho aqui não é desdizer o que eu disse, porque eu estou pretendendo liderar o Brasil. Não é desdizer o que eu disse, é apenas ter humildade para ouvir as pessoas que pensam diferente de mim, porque é assim que eu vou governar. Eu não quero ser ditador do Brasil, eu não pretendo, nunca fui dono da verdade. Agora, eu sou coerente. Se você tomar no tempo que eu tinha cabelo, não tinha cabelo branco, né? Você olha lá o que é que eu penso, o que é que eu defendo, e eu me afastei da política, meu irmão. Ministro. Pois não. Salomão, a gente pode só fazer um intervalinho antes da sua pergunta, que a gente está atrasado aqui, a gente volta com você. Está na hora. Tá bom? A gente volta com o Salomão já, então. Esta meia hora tem o apoio de Imecap Hair. Não se deixe enganar com qualquer promessa. Contra a queda de cabelo, Imecap Hair. Trânsito.
Helicóptero Bandeirantes aqui na Marginal Pinheiros mais uma vez. O trânsito deu uma piorada agora no final do Cebolão e vai mal até Alexandre Mackenzie, mas a melhora é muito pequena, viu? Volta a ficar ruim já na ponte do Jaguaré e aí vai tudo muito mal até a ponte da cidade universitária. Para Castelo Branco, o trânsito segue bom por ali. Promoção Let's Go CNA. Matricule-se no CNA e ganhe uma mochila Let's Go Lepostiche. Não perca, vem logo para o CNA. Mais informações em cna.com.br ou nas escolas CNA. Imecap Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Olá, eu sou Fernando Torquato. E eu sou a Gabriela Durlo. Se você quer ter um cabelo forte, com volume e brilho, eu indico Imecap Hair. Imecap Hair deixa seus cabelos saudáveis e com vida. Imecap Hair fortalece o bulbo capilar, combatendo a queda e dando mais força aos cabelos. É isso mesmo, Torquato. Para combater a queda E ter um cabelo cheio de vida, só tomando o Imecap Hair. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Quer viajar para Buenos Aires pelo menor preço? Viaje com a Agastur. Conheça a maravilhosa capital da Argentina com entrada a partir de R$ 98,00, mais 9 vezes de R$ 44,00 sem juros. Você não vai perder essa, vai? www.agastur.com.br. Consulte seu agente de viagens e nossas condições. Agastur, seu shopping de viagens. Sil é pura energia, é pura vibração. A galera tá ligada, com Sil na jogada. Energia não pode faltar. Pra curtir, estudar, trabalhar. No seu dia a dia e também na balada. A energia rola solta, com Sil na jogada. A energia rola solta, com Sil na jogada. Fios e cabos elétricos Sil. Essa é a marca. Bandeirantes. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 9h20, estamos de volta aqui no Jornal da Bandeirante Gente, com a entrevista de hoje com o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, e ficou pendente uma pergunta do Salomão antes do intervalo, Salomão. Pois não. Ministro Ciro Gomes, quer dizer, pelo que entendi, nessa ingestão aí recíproca de Ciro Gomes e DEM, ninguém sentiu engulhos, né? Porque o DEM abriu mão de algumas coisas do seu decálogo e Ciro Gomes também cedeu para ajustar o discurso. Não só com o DEM, aliás, com os partidos todos do centro. O PP, o Solidariedade, o PRB e até o governador de Pernambuco, né? Veja, Salomão, não é bem assim, porque eu estou aqui querendo ser franco e honesto, como é minha obrigação, mas eu, na verdade, falei o que é verdade. As andorinhas estão tudo voando. Eu não tenho nenhuma andorinha na mão. Um monte de andorinha voando e eu atrás de caçar com todo cuidado com o IBAMA para fazer as andorinhas ficar em bom ambiente, protegido, mas até agora não tem nada. Nós estamos num processo de conversa que me surpreendeu bastante. Volto a dizer que me agradou muito, porque eu tenho que olhar para a eleição, mas tenho que olhar para o dia seguinte, porque ninguém tem direito de semear esperança no coração de um povo tão machucado, decepcionado, revoltado como o brasileiro, e amanhã trair e mentir. Então eu não vou fazer isso, prefiro perder a eleição do que trair o povo brasileiro a quem eu dei a minha vida inteira. Portanto, vamos ver, se funcionar, vai ser feita à luz do dia. E as alianças, elas são feitas entre pessoas que são diferentes. Se a gente olhar para o passado, essa aliança é impossível. Só tem um jeito dela ter coerência e cimento, é olhar para o futuro e construir um projeto que seja tratado à luz do dia e que justifique que pessoas que pensam tão diferentes possam estar juntas agora. Isso é como acontece no Ceará. Volto a dizer, as pessoas têm um lugar onde podem examinar a minha vida. O Ceará tem 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil. Temos a 4ª melhor, é um dos estados mais pobres do país, a 4ª melhor rede de saúde. E essa coalizão amplíssima, são 24 partidos, é que se uniram no Ceará por esse projeto. Vai dar para reduzir ministério para acomodar tanta gente assim? Não tem acomodação. Comigo é diferente, eles sabem. Todo mundo que conversa comigo sabe que há valores que eu tenho como cultura na minha vida. Quantos ministérios o senhor acha que dá para tocar? Não tem ideia. O projeto nacional vai definir. Mas, por exemplo, eu darei grande relevância à ciência, tecnologia, cultura e educação. Acho que tem que haver lugar de fala para as mulheres. Por quê? Porque a mulher brasileira ganha 76% do salário que o homem ganha fazendo o mesmo serviço pela mesma jornada de trabalho.
portanto haverá um lugar de fala, uma secretaria especial, alguma coisa. E isso é que a gente vai examinar, o projeto é que vai definir. Mas eu vou economizar cada centavo que eu puder economizar e a cada centavo será desviado do custeio para construir moradia popular, fazer saneamento, gerar emprego, que é a minha obsessão. Candidato, nós fizemos aqui na Band já 2 ou 3 rodadas de pesquisa em São Paulo para a eleição do governo estadual, para a eleição presidencial também, e os resultados são muito parecidos com os resultados da eleição municipal em 2016, que eram, por sua vez, muito parecidos com o resultado da eleição de 2014, nacional, quando a pergunta do pesquisador é: qual é o assunto que mais te preocupa? E apesar do desemprego, insegurança, saúde e segurança. É impressionante. A gente vai à pesquisa de 14 era saúde, 16 no município era saúde, agora é saúde de novo. E não há, aparentemente, ou pelo menos até agora, esse assunto não foi colocado na campanha, alguma coisa que, me parece, responda a essa aflição das pessoas, né? Eu tenho coisas escritas claras sobre isso. É evidente que a nossa mídia gosta mais, e é normal isso. Da aliança. Aliança, como é quem vai com quem, que não sei o quê, vai dar certo e tal. Está tudo certo, é da fase. Mas a consulta à agenda popular, eu fui secretário de saúde do Ceará, né, porque quis ajudar a implantar essa rede de saúde. Eu tinha lá atrás recebido em nome do governo cearense o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Estou aqui apresentando meu currículo, né, para o cidadão brasileiro que está muito descrente, então eu estou mostrando o passado, que é onde a gente apura se a conversa mole de político tem algum fundamento ou não. Porque eu estou ligado na decepção e na revolta do nosso povo. Então, veja bem, o SUS é uma ideia generosa, nós temos que preservar essa ideia generosa, que é a ideia de que é dever do Estado, portanto, obrigação dos municípios, dos estados, da União, prover saúde sem qualquer nível de condição, de renda, etc, etc. Porém, essa ideia ela não se aperfeiçoa por 2 razões. O SUS, a essa altura, ainda não tem um sistema de avaliação, supervisão e controle, portanto, você tem um SUS que funciona maravilhosamente bem ali e nas mesmas regras, com mesmas dificuldades, funciona precariamente acolá. Por quê? Porque não existe um sistema de avaliação que o povo possa até saber que aquilo é o responsável é o prefeito, acolá é o responsável é o governador, acolá é o responsável é a União. Então, eu vou implantar essa adaptação, que é um sistema de avaliação e controle, e vou dar ao usuário o poder de avaliar a rede, a forma com que ele foi atendido, e vou estabelecer que essa avaliação do usuário vai ser um prêmio adicional às boas unidades que bem tratarem a nossa população. Isso é uma coisa que nós já... Pagamento de bônus para quem adicional para quem conseguir a bom desempenho, unidade a unidade. Isso é a primeira linha, mas não é só isso. É capacitação gerencial, é questão de formação do profissional de saúde, é uma série de coisas, enfim, que tem essa linha. A outra é subfinanciamento. Concretamente, se você anuncia para 207 milhões de pessoas, das quais 170 milhões de brasileiros só têm o SUS como a porta de acesso, o dinheiro que se coloca, mesmo com os desperdícios que tem que ser combatido, não é suficiente. E aí você tem as aberrações. Talvez a mais grave, para simplificar o que eu quero dizer, seja o estoque de gente criminosamente posto com cirurgias eletivas, demorando 3 anos. 3 anos. É o estoque de gente em que você gasta uma fortuna para fazer a atenção básica e o doutor faz a consulta e pede um exame especializado e você não realiza isso. Em São Paulo, que é o estado mais rico, você demora meses para resolver e outros lugares do Brasil chega a muitos anos. Então isso eu vou corrigir também, porque nós temos que revogar, atenção Salomão, temos que revogar a emenda 95, que essa gente introduziu, não é porque, a pretexto de que nós temos que ser austeros, e eu sou austero... 95 é o teto de gastos. Estabelecer um teto de gasto por 20 anos, o Brasil está proibido de expandir o investimento em saúde, educação e segurança. E deixou livre os abusos da Previdência e deixou livre a despesa financeira, que leva mais da metade do orçamento do país. Sincero, mas com cordura, com cordialidade, o ministro Ciro Gomes com certeza responderá a essa pergunta. Quais são os partidos que são permeáveis ao veto, se é que ele existe, do presidente Temer à sua candidatura? Eu tenho notícia disso pelos jornais, né? Esse ministro Marum, que parece uma pessoa bem típica do momento que o Brasil está vivendo em matéria de vulgaridade, terá dito que não aceita que o PP, o Democratas, etc., discutam comigo, porque senão serão retalhados tomando os cargos.
Eu respondi dizendo que basicamente isso é um problema da justiça eleitoral, porque na medida em que você publicamente anuncia que os cargos estão sendo postos não a serviço da sociedade nacional, mas para aliciamento de apoio partidário eleitoral, o nome disso é abuso do poder político, que é crime, como está no Código Eleitoral. Candidato, queria perguntar para o senhor sobre segurança pública, né? O senhor falou aí sobre saúde, educação, pilares aí do seu programa. O que o senhor pensa a respeito da segurança pública, da intervenção no Rio de Janeiro? E também já emendo aqui a pergunta se o senhor acha que é hora do país discutir a legalização das drogas. O Brasil tem hoje, como já disse 2 vezes aqui, porque isso me choca, 62.500 homicídios e só tem tido capacidade, pelos os órgãos que eu respeito, de investigar de 8% a 20% disso, porque há também uma barafunda grande nas estatísticas, sintoma de que não temos no país um sistema nacional de segurança. Portanto, a grande resposta é que num governo como o meu, será dado concretude a essa iniciativa boa, de boa intenção que o Congresso fez, sem orçamento, de criar um sistema nacional de segurança pública em que o governo federal vai normatizar, ou seja, vai regular, hierarquizar, dar tarefas divididas e condicionar a distribuição de verbas da Senasp ao cumprimento de protocolos. Por exemplo, São Paulo notifica de forma fraudulenta os homicídios. Aqui em São Paulo, se você foi encontrado na rua com 7 tiros no corpo, isso vai para uma categoria que só aqui existe de suspeito. E ali fica como suspeito até, sabe-se lá quando, porque não investigado, não foi demonstrado que o camarada com 3 tiros sofreu um homicídio. O que concordemos é uma verdadeira aberração. Isso é só para dar um exemplo, não é para criticar ninguém. Então é preciso hierarquizar isso. E a grande lógica, respondendo a outra parte, não é aparato. Claro que o nosso povo está com medo, está assustado, e os politiqueiros são tão espertalhões que eles respondem com isso, com aparato. Então a ideia de você botar o exército apontando um canhão, apontando um fuzil pesado para favelado, para pobre, para no meio de 50 trabalhadoras e trabalhadores que estão saindo de casa para levar o filho para ir para a escola ou para ir trabalhar, no meio deles achar alguém que é bandido, isso daí é uma completa estupidez que só dá no que está dando. De vez em quando morre um inocente e o exército está sendo posto numa encalacrada que ele não foi treinado para isso. O que resolve crime modernamente é inteligência, é informação. É o governo federal descer nas favelas ou nos periferias, mas não nas favelas e periferias. Por quê? Porque o comandante do narcotráfico, o comandante da facção criminosa, não mora na favela. Ele mora na zona sul do Rio de Janeiro, mora em São Conrado, não mora na Rocinha. Como agora aconteceu em Fortaleza. 2 grandes comandos dessas facções criminosas no Alphaville, que é o condomínio mais caro de Fortaleza, chegando e saindo de helicóptero, e com nomes falsos, e já fazendo amizade com a sociedade de Fortaleza, que é muito permeável. Lá nós somos uma sociedade sem barões, não tivemos escravos e tal. Então, todo dia aparece um novo rico na sociedade, que frequenta as colunas sociais, e de repente nós soubemos que os camaradas eram comandantes de uma dessas facções, para não falar o nome aqui, que não vale a pena. E foram assassinados por eles próprios lá depois. Então, essa é a grande diretriz. O governo federal, comigo, vai assumir a responsabilidade para si de enfrentar o narcotráfico, o contrabando de armas, a organização criminosa, as facções criminosas, o crime do colarinho branco, lavagem de dinheiro e os crimes contra a administração pública. Tudo isso será federalizado da formação da culpa ao penitenciário federal. Candidato, foi aberto um inquérito aqui em São Paulo a pedido de um promotor pela Polícia Civil para investigar a declaração que o senhor deu contra um vereador aqui da capital, Fernando Holliday, chamando de Capitãozinho do Mato. E ontem, no evento em São Paulo, o senhor xingou o promotor e disse que ele aproveite esse restinho das atribuições dele, porque se o senhor for presidente, essa mamata vai acabar. Uma das que tarefas. mamata o senhor se referia? Eu me refiro a todos os abusos que a sociedade brasileira está assistindo. Por exemplo, como é que se explica um promotor entrar a serviço de uma facçãozinha da luta política eleitoral, notoriamente qualificada por falsidade, por financiamento estrangeiro, fazendo uma calúnia grave contra um homem público cujo patrimônio moral é o seu nome, a sua honradez. E eu me comporto há 25 anos, há 38 anos, sou homem público, e me faço respeitar, não é por nada não, porque eu tenho o direito de ser respeitado. Portanto, retorção à calúnia, à denunciação caluniosa, eu sou professor de direito. É meu direito, eu posso escolher palavras, e às vezes não escolho as melhores palavras,
Mas, francamente, ele vai responder pelos abusos, porque é assim que eu agi, porque eu não tenho nada a ninguém, não tenho rabo de palha. E ele vai me respeitar e ele vai ser desmascarado, não sei nem quem é. O promotor? É. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque o Brasil virou essa baderna. Uma das tarefas do próximo presidente ou presidenta é restaurar a autoridade da democracia, a autoridade da lei. Brasília hoje é uma torre de Babel. É juiz se metendo na tarefa do executivo. Cada prefeito que está nos ouvindo aqui, hoje, é vítima da prepotência dessa gente. É vítima dessa... Sem voto, um garoto desse passa num concurso, vai para Birigui, vai para não sei onde e tal, e dali começa a ditar ordem para o prefeito fazer isso, fazer aquilo, e a difamar, e a caluniar, e a destruir a reputação. Mas que papel vai acabar. Eu, presidente da República, cada um vai para o seu quadrado. Como? O judiciário vai para o seu quadrado, o parlamento vai para o seu quadrado, o Ministério Público vai para o seu quadrado. Assim, as propostas estão sendo desenhadas, inclusive com intensa colaboração de juízes que compreendem esse abuso e de procuradores da República que estão me ajudando a desenhar. Por exemplo, improbidade no Brasil é uma aberração que qualquer molecote desse pode fazer. A aberração tem que ser uma lista fechada de comportamentos. Então é o seguinte, pegou dinheiro público e fez isso, e desviou, isso é improbidade. Aí o prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, o ex-prefeito, um dia que fui visitá-lo, estava lá deprimido porque resolveu um desses molecotes aí que se atribui poderes divinos, impunes, sem supervisão, sem hierarquia, né? Impõe-se assim a faculdade de determinar que ele fizesse cada ponto de ônibus de Curitiba, eu ri para não chorar, ter um banheiro. Porque na cabeça desse molecote, não duvido nem que tenha boa intenção, ele acha que pode ser o tutor e que nós devemos ter um banheiro. Curitiba devia ter um banheiro em cada ponto de ônibus. Esse cara não sabe quanto custa isso, esse cara não sabe que um banheiro tem que ter a drenagem, tem que ter o tratamento do esgoto, etc, etc. Aí pega processo um homem de bem por improbidade. Ontem o Supremo Tribunal Federal pôs na ilegalidade ou no crime 80% dos municípios brasileiros. Como? Declarou que os lixões, ou seja, o destino final do lixo, não pode ser feito do jeito que está sendo feito. Eu estou de acordo. Agora, e daí? Agora, aí você vai fazer o lixão, vai fazer o outro lixão, o outro promotor diz assim, não pode fazer porque lesa o meio ambiente. E está aí a baderna no Brasil. Agora, essa questão racial é muito importante entre Sim, nós, em né? que momento, eu deixei de fazer isso? Quando você acusa alguém de capitão do mato, sabendo história como eu sei, você está defendendo os negros. Sabe o que é capitão do mato? Você está se referindo a um negro também. Sim, não estou referindo a uma... Eu estou me referindo a uma pessoa que se presta ao serviço de perseguir os negros. Porque isso era o papel do capitão do mato. Eram escravos libertos que o baronato do café, da cana-de-açúcar, contratava para hostilizar, perseguir, machucar, maltratar, torturar os negros. Então este jovem aqui entrou na política dizendo que ia acabar com as cotas contra os negros, ele entrou na política dizendo que ia acabar o Dia da Consciência Negra, num país que foi o mais atrasado em revogar a escravidão, e todas as entidades que defendem a questão dos negros no Brasil, com quem eu tenho absoluta história de comum trabalho, têm raiva e chamam ele de capitão do mato. Sim, mas num ambiente... Onde é que tem racismo nisso? Vamos ser sérios. Sim, mas num ambiente democrático... No ambiente democrático... Por mais que a gente ache errado, ele pode defender... Então eu posso criticá-lo. Num ambiente democrático, ele pode defender o que ele quiser e eu posso condená-lo, porque num país em que o negro é 70% da população carcerária, em que o negro é mais de 80% dos assassinatos, das vítimas de assassinato, em que o negro ganha muito menor salário, em que o negro e a mulher são vítimas de todo tipo de discriminação, de intolerância, um camarada que faz a perseguição da agenda dos negros é um capitão do mato. Ponto final. Essa é a minha opinião. Não tem nada de racismo, pelo contrário, estou defendendo o combate ao preconceito e ele se prestando ao serviço do preconceito. E aí, pô, vamos ter seriedade. Vocês são pessoas do mundo real. MBL. Espera um pouquinho. Devagar com o andor. Espera um pouquinho. Eu sou candidato a presidente do Brasil, uma das maiores democracias do mundo. E esses delinquentes juvenis são o que são. São o que são. E serão, portanto, assim tratados. Delinquentes juvenis. A questão aqui não era só a política do MBL, ninguém está defendendo o MBL, é só uma questão de ofensa, né? E de Mas qual é a ofensa? Onde é que tem preconceito nisso? Assim como também não é justo chamar quem se manifesta a favor do PT de mortadela. Eles me chamam de coronel todo dia. Por quê? Porque eu sou nordestino.
E eu vou judicializar isso, vou chamar o Ministério Público de exibicionista para fazer. Eu estou no debate político. E é isso que nós precisamos fazer. A política faz política e o Ministério Público, por favor, vá cuidar de enfrentar as facções criminosas. Deixe de ser covarde, cuidar de baboseira da política, quer aparecer, botar uma melancia no pescoço. Mas as facções criminosas aqui em São Paulo estão feitas acordo com as autoridades nas barbas do Ministério Público. Candidato Ciro Gomes. A Embraer anunciou um acordo que deve ser seguido de assinatura de contratos para a venda de 300 aeronaves no valor de 15 bilhões de dólares. É verdade que essas conversas independeram da união entre Embraer e Airbus. E Boeing. E a Boeing. Agora, essa união, só para fazer uma observação, lembra aquela goiabada que é feita 50% de goiaba e 50% de abóbora, isto é, uma abóbora e uma goiaba, uma abóbora e uma goiaba. Sei que o senhor é crítico desse acordo Boeing e Embraer. Leio até que o senhor mandou cartas dizendo que essa fusão deve ser desfeita, cartas à Boeing e à própria Embraer. O senhor sustenta realmente isso, que já entrou nesse processo a ponto de mandar cartas para a Boeing, para a Embraer, e sustentará essa posição caso seja eleito presidente da República? Sim, eu mandei a carta, essa carta será disponibilizada para a imprensa hoje. E é uma carta humilde, respeitosa, eu não me antecipo a nada. Eu apenas estou lembrando que a entrega da Embraer a uma multinacional norte-americana, cujo principal cliente é o Pentágono, são as Forças Armadas Americanas, atenta contra a soberania nacional e atenta contra a segurança nacional brasileira. E eu explico concretamente apenas com 2 exemplos práticos. Nesse momento, a Embraer está homologando, nos voos finais de homologação, uma joia tecnológica que é um super cargueiro chamado KC-390. Esse cargueiro tem um mercado potencial já na fila para comprar de 20 bilhões de dólares. O Brasil fez um acordo, é o outro exemplo, com a Saab sueca, e a Saab aceitou pela primeira vez na história da humanidade entregar o pacote completo de tecnologia para que o Brasil produza essas joias aqui mesmo no território brasileiro. Isso importa em 25 mil empregos de altíssima linhagem e importa no nível de sofisticação tecnológica que o Brasil precisa alcançar para ter alguma autonomia nas relações internacionais. Na hora que esses 2 projetos se consumam, e que são ambos sucessos extraordinários, puxados pela Força Aérea Brasileira, ambos os projetos, a Boeing, que foi frustrada porque queria vender os F-5, os F-15 dos Estados Unidos, vem e não faz uma fusão. A sua figura é muito interessante se for mesmo um girimum, ou seja, uma abóbora e uma goiaba. Um girimum dos grandes, né, que dá uma abraçada para você abraçar, e uma goiaba que dá para a gente segurar nos dedos. Portanto, o que está fazendo, na verdade, é a Boeing está fagocitando, meus tempos de biologia, a Boeing está engolindo a Embraer, que é a maior produtora de jatos civis de médio porte do mundo. E isto não interessa ao Brasil, isso são milhares de empregos, isso é autonomia tecnológica. De maneira que eu peço, humildemente, mas quero deixar isso claro como um documento, que eles evitem, a 83 dias das eleições, evitem consumar esse negócio. E por que eu faço isso? Porque tem uma golden share. O brasileiro não precisa saber, quando a Embraer foi privatizada, por causa desse componente sensível de defesa, de segurança nacional, de soberania nacional, o governo brasileiro manteve uma ação minoritária no capital, mas com características de poder de veto a determinados movimentos estratégicos que essa companhia, mesmo privatizada, faça ou deixa de fazer. E é com base nisso que eu estou fazendo esse apelo para que eles adiem para depois das eleições, desde que o povo brasileiro escolha a nova governança do país, e aí sim a gente senta e examina se tem normalidade isso ou se tem caroço embaixo desse angu. E pode acreditar que tem muito caroço embaixo desse angu. O senhor falou em 83 dias para a eleição, né? Faltam 83 dias. Faltam 21 para o primeiro debate aqui na Band. Dia 9, tô aqui. O senhor está aqui, tô né? aqui. Ô, Bolsonaro, corre não, cara. Vem aí. Candidato, obrigado pela entrevista aqui na Rádio Bandeirantes e até dia 9, então. Muito obrigado, até dia 9. Um abraço a todos. Obrigado aí pela atenção.